Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis y bienvenidos a un shalom bien grande. Vamos a entrar a nuestra segunda noche para la fiesta de Hanukkah. Vamos a abrir un secreto más, va a estar bonito. Y antes que iniciemos y antes que entremos en la clase, nos divirtamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerda que hemos visto del Kots? Ya sabes, ahora ya sabes por qué se enciende una letra. No es colocar la llamita arriba, es abrirla, hacer la autopsia, desnudarla, ver sus valores, abrir el secreto, algo así es muy personal nuestro. Y antes que entremos a la clase, entonces le vamos a colocar el nombre de esta espina. Ella se llama Cotes. Eu necesito una curva, ¿estás viendo? Eu necesito la curva. Cada vez que hacemos el ejercicio, yo voy grabando la escritura, eu vou grabando las letras. Eu necesito la letra Vav, ¿ves? Ali, ó. ¡Wow! Y todas ellas tienen aquele Kots. ¿Estás viendo que ahora está saliendo el Kots? Y necesito una tzadi. Esto ali, ó. ¿Estás viendo? El Kots. Esto. A medida que eu vou escrevendo aqui em la mente, já se vão abrindo os secretos, já se vai imaginando coisas, já se vai pensando para outras classes. E eu necessito aqui, ó, la tzad final, novamente Kots, aqui, ó, este ali, o nosso Kots, hacemos la yud, e que ocorre? Eu bajo la linha, eu tenho a palavra Kots, esta espinilha. Este Kots também é esta pavilo que enciende, não é o hecho físico. E nesta classe vamos a ver, ó, de la colocação de la mezuzá, ó, para Hanukkah, se eu tenho a mezuzá em la puerta, la Hanukkah vai estar em uma determinada posição. Há muitas tradições. Dentro dessas tradições se han ocultado secretos. Às vezes que ocorre em diferentes escolas, diferentes formas de colocar la Hanukkah fuera de la casa, ¿no? Eso. Vamos a tener una casa que tiene una mezuzá. ¿Estás viendo el tzitzi? Alguien va a entrar por esa puerta con un tzitzi. Y vamos a ver también por qué es que colocamos una velita, 2, 3, hasta llegar a 8. ¿Qué es toda esta belleza? Entonces, bienvenidos a un shalom bien grande. Y también creo vamos a tener sobre la sefirá oculta de Da'at. Ella está aqui, ó. É esta sefirá, ela é uma sefirá que está oculta aqui adentro. Esto más lo veremos, porque hay una sorpresa muy bonita. Vamos a divertirnos. Vamos con nuestra Hanukkah didáctica. Mira, esto foi de la primera noche. ¿Estás viendo? Eu tenho la vela de la festividad e tenho el shamash. Sim, ó, elas se queimaram completamente, ó, e por isso é a função do didático, nós outros lo sacamos, ó. Elas queimaram completamente. Para a segunda noite, o que vamos fazer? Vamos a colocar a vela, ó. Vamos necessitar 2 velas, eu vou necessitar colocar 2, eu estou iniciando do lado da direita hacia o lado da esquerda, eu vou colocar a segunda velita, ó. Estás observando? E vamos a colocar um novo shamash. Os de ayer se queimaram completamente. Isso é para hoje dia. Eu vou ter 3 velas. Ó. 2 são da festividade e 1 é do shamash. Agora, há escolas, diferentes formas como se vai colocar as velas, como se vai encender, como é o processo. Hemos dicho que encendemos primeiro o shamash e del shamash le passamos as outras velas. Pero há comunidades que não encendem el shamash primeiro, eles encendem um objeto adicional, lo prendem. Esta é a vela da festividade del segundo dia, é esta. Esta aqui foi da primeira que já foi queimada, esta é da segunda. Ó. Se queima, encende esta primeiro, depois esta e depois o shamash. A partir de hoje dia são solamente 2 berajot. Caso ayer não haya hecho as 3 berajot, está permitido hoje dia. Se caso não has hecho, dar a terceira berajá, pero de mañana hacia adelante solamente 2. Mira, para o terceiro dia que vamos a ter 2 velitas. Eu vou acomodar, vou colocar a terceira vela correspondente do dia, porque esta vai ser a vela do terceiro dia. Mira, esta é a vela festiva. Isto de aqui, ó, nós colocamos aqui, ó, e em la hora de encender, o que hacemos?
El Shamash, primeiro eu vou tomar um auxiliar, El Shamash, e del Shamash eu vou a la vela del dia, está sendo de esquerda para derecha, la vela del dia, e las demás eu vou a tener 3 en el tercer dia. Não te olvides, estamos usando, se vamos a seguir os procedimentos de Ish Ben Chai, com relação a Hanukkah, ele tem de la Kadosh, porque vamos em aumento, observa, se imagina, la vela festiva del primer día, del segundo, del tercero. Mira, en el cuarto día, ¿qué voy a tener? Voy a quemar 4 velitas, ali, más el Shamash. En el quinto día, yo voy a tener 3 velitas, ¿estás viendo? La velita festiva siempre es la última que se coloca. La hora de encender siempre va de la vela festiva hacia las demás y el Shamash. Hay diferentes escuelas, diferentes formas, vas a encontrar en el internet mucha variedad. Eso estás viendo. Estamos en el sexto día. Vamos al séptimo día. Wow, estás viendo la parte educativa que tenemos aquí, lo bonito que es. Y del octavo día vamos a tener nuestra Hanukkah completita. ¿Por qué va en aumento? ¿Por qué iniciamos con una velita y terminamos con 8? Es que el proceso en días de Mashiach, para que yo pueda entender y apreciar los secretos, él va de poquitito subiendo, 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 subiendo. Para algunas comunidades, ellos no van a encender primero el Shamash, van a encender las velas. Van a utilizar outro elemento adicional. Sim, outros vão encender el Shamash e a partir del Shamash, aqui uma vez que ele está aceso depois de la Berachá, vão encender todas as demais velas. Quem é este Shamash? É el Yetzer Hara. Que quer dizer? Em diferentes culturas y en diferentes tradiciones donde los judíos han estado, el Shamash, de acuerdo a la escuela, es el Yetzer Hara, pero cuando el Yetzer Hara, él es fuerte, él está pujante, la persona aún no puede dominarlo. La escuela, ¿cuál fue el pensamiento que siguió? Nosotros no trabajamos con el Shamash, lo vamos a encender por último, solo en el último día lo vamos a usar de él para encender todas las velas, y en los demás días usaremos un elemento piloto adicional. Entonces, con ese elemento adicional, por causa del Yetzer Hara, que domina mucho, para que ele tenha um pouco de refreno, encendemos as demais velas. Pero quem já tem aquele servidor que é humilde, que às vezes se rebaja, como ha hecho Jacob delante de su hermano. Então, o que ocorre? Desde o primeiro dia, ele utiliza o Shamash. Estás vendo? São níveis que se tem de interpretação que solamente se quedaram com tradições. Então, se usa o Shamash e se vai encender as velas. Por isso se necessita o maestro. Tienes que saber a escola que vas a seguir, a tradição. Há uma variedade grande, sim? E sair sempre do processo literal para poder entender como funciona. Vamos em progressão, ó. Começamos chiquitito, por isso a correção sempre vai em chiquitito e ela vai aumentando, 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 hasta que tengamos toda a luz. Esto sigue a escola de Bet Hillel. Porque con la escuela de Bet Shammai, el primer día se encendían todas las velitas y se iba disminuyendo. Y dice que en días de Mashiach, cuando él esté ali, a cosa esté andando, se va a seguir el Beit Shammai y no más el Beit Hillel. ¿Cuál es la diferencia entre Beit Hillel y Beit Shammai? Estás observando aquí el nombre, Hanukkah es el nombre de la festividad. Se eu tomo cada letra, incluindo a letra Vav, porque no processo de la inauguração, Hanukkah é a inauguração, mas quando se le escreve, está no texto de la Tanakh, ele aparece sem a letra Vav. Tu podes ver ali, no Salmo número 30, o primeiro versículo, vai aparecer ali a inauguração, para o dia da inauguração está dizendo Hanukkah, sem a letra Vav. Então, o que ocorre? Quando eu tomo de la festividade com la Vav, eu hago um acróstico com as iniciais e observa. Eu tenho Het, Nerot, Alahá, Bebeit Hillel. O que quer dizer? São as 8 velas de acordo a Alahá em conformidade com a casa ou a escola de Hillel. En días de Mashiach va a ser de la escuela de Shammai. ¿Cómo lo modificamos? Porque Shammai, aquí ele vai iniciar, aquí voy a tener una Shin. ¿Cómo lo vamos a hacer las modificaciones para pasar del Beit Hillel al Beit Shammai? Esta es la belleza y es donde hay que desentramar secretos. ¿Será que se van a cambiar el nombre? ¿Será que no se va a llamar más Hanukkah?
Sim, porque vai dizer, ó, Het, Nerot, Alahá, Kebeit, Hillel. Como quedaria? Porque teríamos que formar agora, não vai iniciar mais com 8 velas. Como seria? Porque o Beit Hillel é o Beit Shammai, como quedaria, não? E Shammai habla de las 8 lámparas para a festividade. Como quedaria? Como cambiaríamos Beit Hillel a Beit Shammai? Vendo lo divertido que é na festividade, isto é só o início. E não te olvides, dentro do Shulchan Aruch há secretos ocultos dentro dos procedimentos e não é somente fazer a parte literal do processo. Qual é a inauguração da casa que vamos a ter que fazer? Mira, é o terceiro Beit HaMikdash, porque Hanukkah também é inauguração. Onde está isto? Se vai construir o templo? Qual é a casa que se vai inaugurar? Tudo está dentro de uno. Isso vai involucrar o corpo, vai involucrar o alma, vai involucrar a uno mesmo. Tudo isto é Hanukkah. Por isso é que esta festividade, em dias de Mashiach, permanece e ela vai passar do Beit Hillel ao Beit Shammai. E há detalhe. ¿Se acuerda que hemos hablado de la Sefirah Da'at, que ela está oculta? E de seguro, tu também has escuchado já que la Shekhinah, ¿no?, está en el exilio. Y que este exilio en realidad es un exilio del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que los secretos de Torah, los secretos de la Cábala y del Zohar, todos se han ido al exilio. No los tenemos, pero en esta festividad, en esta Sefirah Da'at que está oculta, este exílio é que Da'at, é esta Sefirah. Agora tu vas a saber por que o árbol sefirótico está formado de 10 sefirot e não 11. E agora tu vas a entender del Da'at, mira, que esta Sefirah que ela está oculta, ela não aparece no árbol sefirótico. Quantos sefirás temos aqui? 10. Com Da'at seria 11. Por isso é que o Sefer Yetzirah diz, são 10, não são 9, nem são 11. Então, se quer dizer que uma delas está no exílio. A Sefirah Da'at, ela está entre Chokhmah e Binah. Então, se ele é aquele paipon que hace a conexão. Então, se esse Da'at é o conhecimento. Mira que está no exílio, mas conhecimento de quê? Porque se eu posso ler os livros e se eu não abro os secretos com todo esse conhecimento, seguimos no exílio. Então, este exílio é o exílio da Sefirah Da'at, porque ele não está no árbol sefirótico. Este Da'at é a Kedushá, porque o nível mais alto de Kedushá não está nestas 7 sefirot, que é o Zerampim, a parte emocional. Está na parte mais alta com esta Sefirah que trabalha como conector. Então, se o que está no exílio é esta Kedushá, esta santidade. O que quer dizer que está no exílio? É que temos a Kedushá, temos a santidade, el amor habló de pensamentos kadosh que nos entram na cabeça. A cabeça é Keter, estás vendo? Da'at está mais cerca de Keter. Todo isto está no exílio. O que quer dizer? Que não sabemos que fazer com a Kedushá, com a santidade. La conhecemos, la estudamos, e abrimos secretos, e hacemos gematrias, uma série de coisas, pero não sabemos para como usá-la. Por isso é que no texto de Shemot diz que Israel, eles tinham o temor de Akadosh Baruch Hu, isso durante as plagas, não? Se imaginou, não só os israelitas, os egípcios, temían al Eterno, pero servían a Faraó. Esto es el exilio de la Kedushá, este es el exilio de la Sefirah Da'at. Necesitamos reinaugurar, necesitamos una Hanukkah completa, cuerpo, alma y con todos sus secretos de Torah.
Y en nuestra pizarra, ahora aquí nosotros tenemos un procedimiento de la alhaja. Mira, yo tengo una puerta, esa tiene sus dinteles, su batente arriba. Yo tengo aquí la colocación de una mezuzá. Mira, esta mezuzá está en el lado de la derecha de la puerta, estás viendo, ela abre hacia la izquierda. Eso, la alhaja dice preferentemente la mezuzá en el lado de la derecha. Entonces voy a tener lado de la derecha, lado de la izquierda. El Kitsul Shulchan Aruch, ele contiene sus normativas, pero hay secretos. Observa ali, estás vendo? Está la puerta, ele abre al lado de la izquierda y la mezuzá está en el lado de la derecha. Siempre se recomienda la mezuzá al lado de la derecha. E está recalcado, la mezuzá ela es fijada a la derecha de quien entra. ¿Estás vendo? Siempre tiene que estar al lado de la derecha. E tem seus segredos. ¿Por qué al lado de la derecha? Observa aqui, esta es una casa, esto de aquí es la cocina y aquí tenemos una puerta de entrada. Eu tenho uma parede desse lado e uma parede. Ela tem que ser fijada, mira, no lado de la derecha sobre el travesaño, el larguero, más bien, el travesaño que baja. ¿Estás vendo aqui? Por isso ela não é fijada neste lado de la derecha, sino en este lado de la derecha es la mezuzá. E hasta em los negócios, estás vendo? Há uma tienda aqui, são aqueles comércios, né? Eles estão divididos por bloques, não? Há uma tienda no lado da direita, aqui no lado da esquerda e no lado da direita. Observa, a mezuzá vai estar sempre no lado da direita de quem entra. A porta está abrindo à direita, aqui a porta está abrindo à esquerda. Ele está entrando, a direita está aqui. Aqui vem a mezuzá. Essa é a bajada para cerrar o negócio. Ele queda no lado de la derecha, sempre, todos esses detalhes. E volvemos a nossa puerta, ali está sendo, ao lado da direita está a mezuzá, está ao lado da esquerda. Então, de acordo a Ari, e o que explica Ish Ben Hai, ele disse, quando temos uma mezuzá no lado da direita, a hanuquilha, quando vai ser colocada hacia fora da casa, ela vai ser colocada ao lado da esquerda, estás vendo? De quem está entrando? Eu tenho um larguero aqui, os travessões da porta, o larguero, eu creio que é aqui arriba. Então, está a mezuzá no lado da direita e vai estar a hanuquilha no lado da esquerda. E ele que vai estar entrando, hemos colocado um tzitzi para representar o varão quando entra, porque ele leva o tzitzi. Tudo isto é uma tradição, são escolas que seguem, há procedimentos diferentes, porque também há posteriormente que a hanuquilha se encende dentro da casa, se coloca na ventana. Foram cambiando os processos. Por que se hace dessa forma? Porque havia essa tradição e não é seguir só a tradição, tenho que saber o segredo. Porque se eu sei o segredo, abrimos o elemento, não? Eu tenho um tzitzi, está dizendo a palavra tzitzi, e tzitzi se escreve com uma tzadi. Eu tenho a palavra mezuzá, e mezuzá se inicia com uma mem. E eu tenho a palavra Hanukkah, e esta J de aqui é nossa reta. Então eu vou ter as rachete de cada um desses elementos, del tzitzi, mezuzá e Hanukkah. ¿Por qué iniciamos con la tzadi? Porque es el hombre que entra, abre la puerta, es el hombre que prepara la hanuquilla, que la enciende. Todo es con el varón. Esto es el varón que hace el encendimiento de la hanuquilla. Entonces, ¿qué ocurre? Él entra por la puerta y al entrar por la puerta, esa puerta va a tener una mezuzá y va a tener la hanuquilla. Tomando las rachete de tzitzi, mezuzá y hanukkah aquí, tzad, menjet, y la vocalizamos Tzamach. Y Tzamach es uno de los nombres de Mashiach. Esto está en Zacarías capítulo 6, versículo 12. E também lo encuentras vocalizado Tzemach. Isso, Tzamach, Tzemach, você encontra, tem todos esses detalhes. E isso está dentro das leis de Hanukkah, Ish Ben Hai. Ele colocou no párrafo número 4, está vendo aqui, Tzemach, que é um dos nomes de Mashiach, que está em Zacarias 6:12. Isso. Mira, a leitura é hermosa. E no párrafo 20, ele vai indicar que as velas de Hanukkah e a preparação da Hanuquilha, ela é encendida
antes de las velas de Shabbat, ¿no? Va a haber un Shabbat donde va a estar la festividad de Hanukkah. Entonces, la Hanukkah es encendida antes del Shabbat, ¿no? Aunque sea el varón el que enciende la vela de la Hanukkah, y la mujer es la que enciende la vela de Shabbat. ¿Estás viendo cuando cae en Shabbat este ejercicio que hay? El varón enciende primero la Hanukkah y después la mujer es la mujer que va a encender la vela de Shabbat. ¿Estás viendo? Masculino, femenino. Durante todos los otros días el varón hace el servicio. En Shabbat hay una participación de los dos, o del varón y la mujer. Y todo eso está en las leyes de Ish Ben Chai. O Ben Ish Chai, este es el nombre del libro. Él va a estar trabajando sobre las alajot. Es el tomo referente a Bereshit y Shemot. Y si vas al texto de Zacarías capítulo 6, versículo 12, mira, lo tenemos en el portugués, véalo en el español, dice: y le ha dicho el Eterno, así dice el Eterno, Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot, ¿se acuerdan? Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot es la Sefirá de Netzach, ¿se acuerdan de esto? Hemos visto sobre ese detalle. Aquí está el hombre que tiene el nombre de renuevo, de rebrote, de tzemach. Esta es la palabrita aquí, El nombre de este hombre, mirad, de Mashiach aquí, es tzemach. ¿Y qué más dice? Él brotará, él va a ser ese tzemach desde su lugar y él edificará el templo de Akadosh Baruch. Y cuando vamos al texto en el hebreo, aparece, aflora otro detalle que ni nos imaginamos que va a ser muy diferente la traducción. Estás viendo aquí le está, el versículo 12 es el capítulo 6, Yud Bet es el 12, estás viendo aquí, Él va a iniciar desde aquí, exactamente, Ve a Marta, elav lemor, mira, y habló a él diciéndole, ve a Marta, elav, esa ayuda quedó muda, ¿por qué? Porque yo tengo una cama, entonces elav lemor, y habló él diciendo, así amar Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot. Y es la traducción dice hoy, así dice el Eterno de los ejércitos. No es así, este es uno de los nombres del Eterno. Eso, entonces habló a él diciéndole, que es uno de los nombres del Eterno, dice, Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot, que es la Sefirá de Netzach, lemor, nuevamente, amar, aquí, amar, Aleph Meiresh, aquí, Aleph Meiresh, es muchos Alephes Meiresh, quem podrá desentramar este secreto, no, lemor, y observen, aquí está Ish, un hombre, Tzemach, ¿estás viendo? Tzad men het, la tzad es de tzitzi, la men es de la mesusa y la het es de Hanukkah. Eso. Aquí está un hombre, Tzemach, Ishmo, cuyo nombre, Umithataf Yetzemach. Eso, cuyo nombre de él es, aquí nuevamente, Tzad men het, cuyo nombre de él es, mira, y está en el futuro, estás viendo la ayuda para el futuro, será el rebrote. ¿Qué quiere decir? Que le va a reverdecer. Eso es para el futuro. Está aquí un hombre que brotará, Tzemach es brotar, y su nombre, Umitachtav, de él, su nombre será el rebrote, Ubaná et Ejol. Mira, el Ejol es el Ejal, más que la casa es el campamento, es la tienda de Yud-Kei Vav-Kei. Y has observado que podemos divertirnos en el estudio, la forma como se acomodan las velitas a partir de nuestra Hanukkah didáctica. Esta intensidad desde el primer día hasta el octavo va creciendo, creciendo, creciendo. Esto se llama
Tzemach é este rebrote. Como é um rebrote? Ele aparece assim, de la manhã a la noite. Não, ele vai indo despacito, às vezes nem se nota, vai indo. Isto sigue a escola de Hillel. E hemos visto que a causa deste progresivo que há, la Shekhinah está en el exilio, el conocimiento está en el exilio, el conocimiento es la sefirá oculta de Da'at, isso é o ocultamento, este exílio de Da'at é que não sabemos o que fazer com a Kedushá. A prova disso é que temos 50.000 perguntas. Queremos saber como se hace del Shabbat, como se hace de uma festividade, às vezes perguntamos e não captamos e não entendemos por quê. Porque este Da'at está no exílio. Por isso necessitamos esse tzemach, este rebrote, este incendimento das velas que vai indo despacito e vai subindo. É quando eu agarro uma letra e às vezes não sei nem como verla, nem como desnudá-la, nem como abri-la. Me é muito difícil. Este é um processo normal, porque isso vai subindo, hasta que esta Kedushá que está no exílio salga e podamos usar a Kedushá de forma correta. E nós outros não vamos mais temer solamente ao Eterno e sabe que servir a Faraó. Não, por isso está falando de no texto de Zacarias, como hemos visto, e está utilizando Yud-Kei, Vav-Kei, Tsevaot, que é de la Sefirá de Netzach, que é para ganhar todas as batalhas, como hemos visto na Parashá. Senhores, um shalom bem grande e feliz segundo dia de Hanukkah com a segunda velita. Shalom, shalom.